deixou um apartamento e um carro. O pedido é certo e é determinado. Certo, eu quero o inventário. Determinado, o apartamento e o carro. Não há dificuldade em relação a isso. O que toma novas cores, e o que evidentemente para nós é importante, vai ocorrer quando, por exemplo, o magistrado não souber a universalidade de bens. Por quê? Porque a própria esposa não sabe os bens que o marido deixou. Então ela vai abrir um inventário só com ante beatur. Eu quero o inventário. De quais bens? Não sei. Ele pode ter bens em nome da amante, não havia discriminado. Ele pode ter uma conta corrente da qual ela desconheça. Ele pode, por exemplo, ter comprado uma moto e não ter comunicado a ela. Só que todo o acervo hereditário pertence à mulher. E é por isso, meus amigos, que o inventário é dividido em duas fases. Na primeira fase, você apresenta o que a gente chama de primeiras declarações, que você faz um esboço daquilo que o marido tem. E aí o magistrado, não é lícito ao magistrado, desculpem, confiar nas alegações da esposa. Então o que se faz? Se expede ofício para Detran, DRF, registro de imóveis, Bacen, para verificar se o sujeito tem carro, casa, dinheiro, enfim. Esses bens são trazidos à colação e aí se faz as últimas declarações. Nas últimas declarações, o inventário será formalizado, já com todos os bens do marido, e se faz um formal de partilha. Nesse caso, até porque por ser uma herdeira só, é uma certidão de partilha com pedido de adjudicação. Esse é um caso clássico de ações universais. Uma outra situação, até muito comum, é a petição de herança. O filho espúrio, fruto do amor pecaminoso e proibido, aurido fora da constância do lar, decorrente de uma balada, é tão filho quanto aquele que nasceu dentro do casamento. Ou seja, aquele filho que foi feito fora do casamento, também é filho. A pergunta é, ele não conviveu com o pai, desconhece a vida do pai, inclusive a vida patrimonial dele. Descobriu que o pai faleceu, resolveu entrar com uma petição de herança dentro do inventário. A petição de herança do filho quer dizer, eu quero os bens, não sei quais, mas eu tenho direito ao meu quinhão porque eu sou filho. Então, nesse caso, meus amigos, trata-se de um outro exemplo de ações universais. Segunda situação que nós vamos enfrentar é o que a gente chama de ato ou fato ilícito indeterminado. No bom português, as ações de reparação de dano. Eu gosto de definir em aula a ação de reparação de dano como aquelas situações em que o autor não tem condição de mensurar o tamanho do ato ilícito praticado pelo réu. Deixa eu explicar melhor para vocês isso. O autor não tem condição de especificar, de quantificar a extensão do ato ilícito praticado pelo réu. Vamos entender algumas questões. Naquele caso do atropelamento, que eu disse a vocês, eu não tenho condição de enxergar no horizonte a extensão do ato ilícito. Houve um ato ilícito, inegavelmente, mas eu não sei a extensão desse ato ilícito. E é exatamente por isso que, nesses casos, cabe o pedido genérico. Uma outra situação clássica que nós temos é o famoso dano moral. Quanto vale a dor de um homem? Isso é muito brega, né? O pessoal coloca isso em petição. Quanto vale a dor de um homem? E se vocês forem ver na prática, o dano moral é um dano imaterial, porque na verdade não há como fixar o dano moral. Então se pergunta, deve-se ou não atribuir valor ao dano moral na petição inicial? No Brasil, há duas jurisprudências muito bem defendidas por gente que não dá palpite, gente que dá parecer. E essas duas correntes estabelecem a seguinte questão. Há autores que defendem que o dano moral tem que ser atribuído na petição inicial. Vale dizer, compete à parte / advogado atribuir valor ao dano moral. O argumento é sólido. Ninguém melhor do que a parte para dizer o quanto ela sofreu. Porque se a parte vivenciou a relação jurídica de direito material, que deu ensejo ao processo, ninguém melhor que ela para poder dizer isso. Existe um segundo argumento. Se você não atribuir valor ao dano moral, você está dando um cheque em branco para o magistrado. Um fill the blanks. O magistrado é que vai preencher. Porque você pode narrar em 300 laudas, numa petição, a desgraça da sua vida. E formula um singelo pedido dizendo,
Isto posto, requer a condenação do réu ao pagamento dos danos morais a serem arbitrados por Vossa Excelência. O magistrado, com lágrima nos olhos, diz: condeno o réu a pagar ao autor R$1,50. Os senhores vão ter que convir comigo que, a despeito do magistrado ter o poder de fixar o valor, ele fixou muito abaixo das expectativas, das menores expectativas da parte. Daí o porquê há de se considerar essa questão. De outro lado, existe uma outra corrente que diz o seguinte: ninguém melhor do que a parte para dizer o que quanto sofreu. É verdade, mas a parte nunca atribui o valor certo ao dano moral. Quem melhor atribui valor é o magistrado. Parte vem do latim parcial. Nenhum advogado vai atribuir o valor que de fato a parte entende ter sofrido, sempre um pouco a mais. E segundo, atribuir valor ao dano moral é também assumir um risco. Vamos imaginar que eu, Renato, advogado, resolvo atribuir valor a um dano moral, alguma causa qualquer. E eu entendo que, na verdade, esse valor, eu não quero chutar muito alto para o juiz não ficar melindrado. Eu chuto R$1.000, o magistrado olha e fala: eu ia dar muito mais do que isso, mas como eu não posso julgar ultra petita, eu vou fixar somente esse valor que foi pedido. Então é um risco que se assume. Há uma outra questão. Muitos juízes no Brasil inteiro não gostam que se atribua valor ao dano moral. E aí nós entramos numa questão: o que se fazer no caso concreto? Para o caso concreto, cada estratégia é uma estratégia. É recomendável que você verifique no seu fórum como os juízes vêm se posicionando. Para exame de ordem, minha dica: não atribua valor ao dano moral. Se for questionado isso a vocês, não atribua, porque vocês vão ter o texto de lei a seu favor. O artigo 286, que fala sobre o pedido, no inciso 2, assevera que as ações de reparação de dano, o pedido pode ser genérico, leia-se, não determinado. Quer dizer que o dano moral, que é modalidade de reparação de dano, não precisa ter valor certo. Tá claro? E a última hipótese, referente aos pedidos genéricos, o inciso 3, fala de quando depender de um ato a ser praticado pelo réu. É o caso mais incomum e eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Prestação de contas. Se você tem o dever de prestar contas a mim e se recusa a prestar contas, eu vou ingressar com uma ação contra você de prestação de contas. Vamos imaginar, por hipótese, que eu tenha uma conta corrente, da qual você é gestor dessa conta, vai pagar minhas contas, e eu tinha R$1.000 nessa conta. E claro que isso é uma ficção jurídica, R$1.000 na minha conta, isso daí, com certeza é depósito errado. Então vejam, eu tinha R$1.000 na minha conta. E o que acontece nesse caso? Quando eu voltei de viagem, por exemplo, minha conta estava zerada. Fui procurar você para que você pudesse me prestar contas, e você se recusou. Eu ingresso com uma ação no judiciário. E aí eu pergunto: quanto você me deve? Não sei ainda, porque você vai ter que prestar contas do que você fez com o meu dinheiro. Se você comparecer no judiciário e provar que gastou R$1.000 em meu benefício, você não me deve nada. Se você comparecer no judiciário e provar que gastou 500 em meu benefício e não provou como destinou os outros 500, você vai me dever 500. E se você não comprovar como você gastou os R$1.000, você vai me dever 1.000. Então, na verdade, o pedido é certo. Eu quero prestação de contas, mas de quanto? Determinado. Vai depender de um ato a ser praticado pelo réu. Isso é muito importante vocês visualizarem. Sempre vou depender de um ato a ser praticado pelo réu. Certo? Mais uma questão importante, só para a gente poder dar encerramento a esse primeiro bloco. Eu queria falar com vocês sobre as espécies de pedido que o ordenamento prevê. Então, o primeiro pedido que nós vamos enfrentar é o pedido alternativo. O pedido alternativo ele vai ocorrer quando o réu tem à sua disposição duas ou mais maneiras de cumprir a obrigação. Então, vai ocorrer o pedido alternativo quando o réu tiver à sua disposição duas ou mais maneiras de cumprir a obrigação. Deixa eu ver se eu explico isso melhor para vocês. O autor tem a faculdade
de formular pedido.